Programa Mais Estilo. Oferecimento Bioextratos, a força da natureza. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes mais liso. Nova linha Mais Liso da Bioextratos. Fórmula anti-umidade com tecnologia exclusiva que memoriza o alinhamento dos fios. O resultado? Escova mais duradoura e muito brilho. Testes de laboratório comprovam. Triplicamos o efeito liso. Chegou o Mais Liso da Bioextratos. Fios 3 vezes mais lisos, sem química e sem frizz. Estúdio Fit. Venha cuidar da sua saúde e bem-estar com quem entende. Musculação personalizada, cross-training, pilates, fisioterapia, massagem, estética, nutrição e muito mais. O Estúdio Fit funciona todos os dias da semana, com horários que vão de acordo com a sua necessidade. Venha nos conhecer e fazer uma aula experimental. Praça Nilo Peçanha, número 23, no Alto. Telefone 97524-7246. Hoje o programa Mais Estilo está aqui na Pousada Botânia. Estou com a Súria Ellen, que é a proprietária da Garante Seguros. Tudo bem, Súria? Tudo bem, Michele. Como a gente está numa época de muitas chuvas, e principalmente aqui na nossa região, né? Eu acho que no Brasil inteiro, eu chamei a Súria hoje para conversar um pouquinho sobre proteção residencial e empresarial. Então, Súria, a sua empresa faz essa proteção para as residências e para as empresas, e você conhece bem como a gente está nessa época agora de novembro, dezembro, na verdade já dezembro, janeiro, fevereiro, acho que até março, né? Isso, tem muita chuva, né, tem bastante Súria? chuva. Então, hoje tem várias opções de seguro, né, de proteção mesmo, tanto patrimonial quanto financeira, né, para tratar desse período das chuvas. Sim. A gente tem a opção de dano elétrico, né, que é o que acontece muito aqui na região. Ah, isso acontece muito. Queimar televisão, queimar queima micro-ondas. equipamentos portáteis. Então, muita gente perde muitos equipamentos e acabam comprando equipamentos novos. E, em alguns casos, as pessoas até têm a proteção e não sabem. Sim. Né? Já tem essa cobertura ou no seguro do banco, carro, que já vem com alguma assistência. Carro também tem, ou no seguro do banco. Sim. E acabam não sabendo que tem direito a essa proteção de dano elétrico, né? Em alguns casos, a pessoa consegue até comprar um equipamento novo. Né? Fora isso, essa proteção tanto residencial quanto empresarial, ela também tem cobertura para incêndio, explosão, né? Fora que quando as pessoas têm um negócio, também tem coberturas específicas para aquele negócio. Porque o principal é que a pessoa não perca o seu patrimônio e tenha uma reposição em caso de algum acontecimento. Porque na verdade, principalmente em casos de queda de energia com a chuva, a pessoa pode perder muito se tiver coisas perecíveis, né? Coisas que estragam, que precisam ser refrigeradas. Sim. Isso tudo é complicado. Isso existe também, esse tipo de seguro ou não? Então, no caso das empresas, sim. Se for uma empresa específica que tenha um ambiente refrigerado e que tenha a questão do estoque, então tem cobertura, dependendo da situação da empresa, da atividade da empresa, tem cobertura para o estoque que seja em ambiente refrigerado, tá? Inclusive para pet shop, por exemplo, tem a cobertura para vacina em ambiente frigorificado. Então, assim, tem muitas coberturas específicas que vale muito a pena para a pessoa não perder o seu investimento mesmo, o seu patrimônio e investimento em todo o estoque, né? O empresarial, então, é muito importante, até porque o seguro de incêndio para empresas é obrigatório, o incêndio. Mas todas as outras coberturas que são adicionais também fazem muita diferença numa reposição patrimonial.
Isso é muito legal e muito interessante o que você está falando, que eu acho que você deve ter visto que aconteceu durante essa semana passada, um incêndio enorme num estabelecimento que é o Grau, que é conhecido na região dos Lagos, e na hora o meu marido me mostrou, mas eu falei para ele que com certeza essa empresa deveria ter um seguro para cobrir tudo. Existe um tipo de seguro que consegue cobrir tudo, Súria? Sim, quando a pessoa, ou a empresa, ou a pessoa faz um seguro, ela faz com a cobertura do valor total daquele, tanto do prédio quanto o conteúdo que tem ali, tanto da residência quanto da empresa. E é muito importante que esse valor esteja correto. Tá? Justamente para a pessoa não receber um valor abaixo do que foi contratado. Porque às vezes a pessoa quer pagar mais baixo e coloca um valor mais baixo. Diminui o valor. Olha, gente, isso tem que ficar de olho aberto, porque acidentes acontecem mesmo, né? Acontecem o tempo todo, né? É verdade. Então, assim, às vezes a gente não está acostumado, e ultimamente tem acontecido mais até aqui próximo, né? A nós. Então, é muito importante pensar que o valor tem que estar correto para a pessoa realmente receber o valor que vale aquela empresa e poder repor. Né? Tanto o seu estoque quanto os seus móveis da casa. Então, a cobertura é para o prédio, né? Para toda a estrutura e para o conteúdo. Isso é muito interessante falar, porque assim, gera dúvidas, né? Até a maioria das pessoas acho que não sabem, provavelmente quem trabalha com isso, que tem um negócio próprio, deve estar mais informado, mas às vezes nem tanto, né, Súria? E não tem todas as informações para saber o que ele pode, né, fazer para não ficar no prejuízo se acontecer um tipo de acidente como esse, né? Porque em épocas de chuva o que mais acontece é isso, é a queda de energia, né? Sim. O dano elétrico é a cobertura mais acionada nesse tipo de seguro. Então, assim, é uma questão muito importante a ser tratada nesse período de chuva. É claro que é para o ano inteiro, mas nesse período especificamente, as pessoas costumam ter muito prejuízo com os bens, né, que são eletrônicos e eletrodomésticos, principalmente. Então, assim, tem algumas regiões que tem casas que já queimaram tudo, em alguma queda de luz, em algum curto-circuito, por queda de raio. É engraçado você falar isso, porque em regiões, mesmo aqui na nossa cidade, a minha sogra morava num sítio, na Posse, aqui em Teresópolis mesmo, e lá, quando chove, a luz fica dando aqueles picos, cai e volta o tempo inteiro. Então, isso é muito comum, queimar a televisão, queimar a geladeira, queimar o micro-ondas, porque vai e volta muito rápido, né? Em segundos, às vezes, né? E é diferente, tipo, você pode estar na várzea não tem tanta queda de energia como tem ou no Parque do Imbuí ou na Posse. Então, vocês que trabalham com isso sabem que existem regiões realmente que tem mais queda nessa época de chuva, é isso? Sim, tem regiões que tem mais incidência de dano elétrico e até pelas empresas que cuidam da iluminação pública, né? Então, a gente tem esses números, se a gente pesquisar, a gente consegue ver justamente pelas estatísticas do acionamento do seguro mesmo. E como que funciona? Garante Seguros vai no local e vê o que o cliente quer, o que ele precisa, você ajuda, você sugere o cliente? Então, normalmente, quando é seguro empresarial, o ideal é que a gente visite, né? Sim. Por quê? Porque às vezes nem o cliente sabe a quantidade, a gente começa a perguntar e nem às vezes o cliente sabe tudo que ele tem ali. E é bom a gente ir visitar e questionar o que tem ali de estoque, o que tem ali de tudo que importa, né? Inclusive despesas fixas, tá? Se acontecer alguma coisa. Isso também? Aconteceu e ficou impossibilitado de utilizar aquela empresa, ele tem a opção de contratar despesa fixa para pagamento das contas fixas dele, da empresa. Esse caso, então, por exemplo, vamos falar esse caso que realmente existiu e que eu acho que todo mundo ficou sabendo do Grau, que os funcionários não vão poder trabalhar, então não receberiam salário, eu não sei, se não tivesse, de repente, seguro, ou a pessoa não tivesse condições de pagar, o faturamento diário, como que fica isso? Se a empresa... Porque está fechado agora, não existe possibilidade de funcionar, né? Se a empresa tiver contratado a cobertura de despesa fixa e lucro cessante, tiver lucro comprovado, eles durante um período que foi contratado na apólice previamente, 6 meses, 7 meses, ele recebe todas as despesas comprovadas fixas, conta de luz, água, funcionário, tudo isso, e também o lucro que seja declarado, né? Lucro declarado. Tudo isso, se tiver contratado na apólice, eles têm direito de receber sim. Gente, isso é muito importante, né? Porque, olha, é um negócio enorme, é um negócio pequeno, qualquer negócio, o dono e os funcionários vão ficar amparados com o seguro. Exatamente, os funcionários ficam amparados, todas as despesas, porque independente do negócio estar funcionando ou não, tem despesas que continuam. Né? Por isso que eu perguntei, porque assim, não tem mais a entrada não existe mais, né? Mas a saída continua tendo, porque tem os funcionários que dependiam daquilo, tem as contas, se o imóvel for alugado, eu não sei como que funciona. Também tem. Então, cobertura de pagamento de aluguel, se o imóvel for alugado, ou
ou pagamento para o proprietário, ou se o imóvel for próprio, pagamento de outro local enquanto para poder funcionar. Está consertando ou reerguendo aquele imóvel destruído. Nossa, então é importantíssimo mesmo pensar em ter um seguro empresarial, né? Sim. E mais focado agora no seguro residencial. O que mais que é importante? Assim, tem com a chuva o pico de energia, que são os eletrodomésticos, eletrônicos, enfim, o residencial, primeiro a gente tem que pensar o seguinte, as pessoas levam tempo para construir patrimônio, né? Sim. Então, a pessoa muita gente faz seguro do carro e não faz da residência. A residência tem um valor muito maior e muitas vezes a pessoa demora a construir aquele patrimônio e pode perder em segundos, se for o caso de um incêndio. Como a gente já viu, várias coisas serem destruídas rápido. Tem várias opções de cobertura, tem rompimento de tubulação, tem assistência, chaveiro, eletricista, encanador, tem diversos serviços que estão incluídos no residencial. Também tem a questão do pagamento do aluguel, tá? Tanto se for proprietário para alugar uma outra casa, quanto inquilino para continuar pagando o aluguel para o proprietário até reerguer o imóvel, né? E tem diversas coberturas, inclusive responsabilidade civil familiar, que é uma questão pouco abordada. Se o cachorro morde alguém, se o filho acabou jogando uma pedra e caiu em alguém, machucou alguém, então isso também tem cobertura no seguro residencial. Gente, nunca imaginei. Como assim, se eu tenho um cachorro e ele mordeu alguém e eu tenho seguro, o seguro vai arcar com a despesa da pessoa que foi mordida? Isso, com a despesa. Gente, que coisa Porque é a incrível. responsabilidade da família para um terceiro, né? Um dano causado a um terceiro. A responsabilidade da família se alguma coisa acontecer, né, com um terceiro. Isso com animais, né? Não, também pode ser uma criança que fez alguma coisa, jogou uma bola. Porque às vezes é isso que eu ia falar. A criança joga uma bola e quebra a janela do vizinho. Coisas que não sejam intencionais. Lógico, né, gente? Pelo amor de Deus. Senão vai sair todo mundo quebrando tudo para conseguir um novo. Não, coisas que a gente sabe que acontecem por acidente. Que pode danificar ou machucar alguém, nesse caso. Nossa, isso é muito interessante, mas a gente vai continuar conversando mais ainda logo depois dos comerciais, tá, Súria? Quero que você conte mais, porque realmente são coisas que eu não tinha a menor noção, principalmente em relação a animais, gente, nunca imaginei. Então é isso, a gente volta já já com a Súria, lá do Garante Seguros. Não sai daí não. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes mais liso. Nova linha mais liso da Biostratos. Fórmula anti-umidade com tecnologia exclusiva que memoriza o alinhamento dos fios. O resultado? Escova mais duradoura e muito brilho. Testes de laboratório comprovam. Triplicamos o efeito liso. Chegou o mais liso da Biostratos. Fios 3 vezes mais lisos, sem química e sem frizz. Estúdio Fit. Venha cuidar da sua saúde e bem-estar com quem entende. Musculação personalizada, cross-training, pilates, fisioterapia, massagem, estética, nutrição e muito mais. O Estúdio Fit funciona todos os dias da semana, com horários que vão de acordo com a sua necessidade. Venha nos conhecer e fazer uma aula experimental. Praça Nilo Peçanha, número 23, no Alto. Telefone 97524-7246. Voltamos dos comerciais com a Súria, que é a proprietária do Garante Seguros, e estamos falando hoje sobre o seguro empresarial e o seguro residencial. Tiramos algumas dúvidas, né, sobre o seguro empresarial, que é importantíssimo. Eu fiquei realmente assim super com esclareceu muitos esclarecimentos para mim, porque realmente eu não sabia, e também do residencial, que eu também não tinha a menor noção de quantas coisas ele cobria. É assistência, na verdade, né, Súria? Um pouquinho do que a gente falou, né, também tem isso, ou não? Isso, o seguro tem as coberturas em caso de sinistro, que seja um incêndio, alguma coisa assim, e todos eles, tanto empresarial quanto residencial, têm opções de assistência, né? Então, as assistências são
reparos pequenos, né? Então, o ralo entupiu, o chuveiro queimou, pode chamar um eletricista, né? Alguém para desentupir o ralo. Tem vazamentos, pequenos vazamentos também, tem conserto. O seguro faz tudo isso. E se a gente parar para pensar, se a gente for chamar alguém para consertar uma coisa ou outra, a gente acaba pagando um valor muito maior do que uma assistência do seguro que já tá assim, como se fosse um brinde do seguro residencial ou do seguro empresarial, né? Então, assim, algumas seguradoras trabalham com opção de conserto de eletrodoméstico, né? Tem uma pequena franquia de participação, mas é muito pequena comparado ao valor do eletrodoméstico que pode ser consertado. Então, eles chamam técnicos de confiança, né? A própria seguradora tem uma rede credenciada de técnicos especializados para ir na sua casa. São pessoas cadastradas pela seguradora só para ficar mais seguro, né? Então, assim, a pessoa pode ficar despreocupada que o dano, né? Os pequenos reparos serão feitos e resolvidos pela seguradora através da assistência. Então, tanto para o seguro empresarial quanto para o residencial tem esse tipo de assistência? Tem assistência. Tipo, pousadas, restaurantes, supermercado, se entupir uma pia do restaurante, o seguro manda alguém lá para consertar isso? Isso, é só acionar o seguro que eles mandam alguém para fazer esses pequenos reparos, sim. Gente, e em casa, que a gente que conhece, que é dona de casa, quantas coisas, né, Súria, acontecem no dia a dia? Mentira. Troca de lâmpada. Eles fazem... Gente. Eu fico pensando assim... É tipo um marido de aluguel, tem no seguro, gente. É um marido de aluguel. É fenomenal, porque a gente fica, às vezes, enrolando. Tem várias coisas na minha casa que precisam ser feitas e que você fala, amanhã a gente faz. Daí fala com o marido que tem coisas que a gente não consegue fazer, ou por altura, ou porque não conhece, não sabe o que precisa de ligar para trocar, para fazer. E o marido, amanhã faz, quando vê nunca é feito, né? Não faz, é verdade. Então, pode chamar, pode acionar o seguro. Tem mais algumas opções. Instalação de olho mágico. Gente! Tá? Instalação daquela plaquinha de tomada, né? Daquele protetor de tomada. Então tem algumas coisas. Isso é até um bônus, na verdade, né? Não é nenhuma assistência, além de pequenos reparos, tem essa questão da troca de lâmpada. Eu fico imaginando assim, uma senhora que mora sozinha, às vezes não tem alguém que possa fazer por ela. Se ela tiver um seguro residencial, ela pode acionar com toda a segurança que uma pessoa de confiança da seguradora irá até lá resolver para ela. Então, assim, tem essas questões também. Além da proteção do imóvel, tem todos esses reparos como se fosse realmente um marido de aluguel. Você falou realmente uma senhora que mora sozinha acaba precisando um pouco mais, mas eu acho que todo mundo precisa, né? Porque geralmente os maridos já chegam cansados do trabalho, ou às vezes não têm habilidade para fazer esse tal reparo, então é uma coisa necessária na vida de todo mundo, né? Foi o que você falou, a gente acaba sempre chamando alguém para fazer um serviço ou outro, e esse gasto, se você colocar na ponta do lápis, vale muito mais a pena você ter o seguro do seu imóvel, né? Vale muito mais a pena, até porque, falando de valores, o valor do seguro residencial é muito pequeno comparado à cobertura que ele tem no todo. Então, assim, não tem comparação com um seguro de automóvel que a gente para pensar, é um valor mais alto. O imóvel está cobrindo um valor alto, a empresa está cobrindo um valor muito alto por um valor muito pequeno. Então, assim, se a pessoa calcular, dividir isso por ano, vale muito, muito a pena. Uma outra dúvida que agora eu tive, se eu moro de aluguel, eu posso fazer um seguro residencial? Pode fazer. Como que funciona isso? Então, porque daí não seria exatamente pro imóvel, mas para danos que podem acontecer. Então, tem a questão também do imóvel. Se você está morando de aluguel no imóvel e aconteceu um incêndio, a responsabilidade é de quem? É do proprietário ou é do inquilino? Não, é do inquilino, com certeza. Então, tem essa questão também. Mas, normalmente, quando é feito por aluguel, a própria imobiliária já faz. Tá? Mas um seguro básico. Então, acaba não tendo essas questões de assistência, costuma ter pouquinha coisa. Tá? Mas se o inquilino quiser fazer, ele pode fazer sim. Nem sempre vai ter pela imobiliária, porque nem sempre a imobiliária faz, mas o inquilino vai ter toda a cobertura de conteúdo, porque normalmente os móveis que estão ali dentro, os bens que estão ali dentro são dele. Por isso que eu perguntei. Pode ser feita essa divisão na contratação de seguro do imóvel ser pago para o proprietário e o conteúdo ser pago para o inquilino. Isso é muito interessante. E fora isso, ele vai desfrutar da assistência, ele vai desfrutar de todo o restante que está incluído no seguro.
Então, mas daí o valor do seguro provavelmente fica bem mais baixo do que o seguro no valor do imóvel, né? Ou não? Como que funciona? A diferença é muito pequena, porque normalmente a gente engloba o valor do prédio do conteúdo. E o valor do seguro, quando a gente contrata, não é o valor de mercado, o valor de venda. É o valor para reconstruir, que costuma ser mais baixo. Então, o imóvel hoje que vale a venda dele por 500 mil, para reconstruir pode ser uns 350. Entendi. Então é o valor de reconstrução, porque se acontecer um incêndio, vai ter que reconstruir mesmo, pegar o valor para reconstruir aquele bem. Isso é muito interessante, gente, muito legal. O que mais que a gente pode falar que a Garante Seguros oferece em relação a seguro empresarial e residencial, que é o nosso tema hoje? Então, tem diversas opções. Eu acho que o ideal é a empresa ou a pessoa ver o que realmente necessita, né? Sim. E avaliar junto com o corretor, né? O que realmente precisa, porque também tem que ser uma coisa customizada, né? Tem coberturas que podem ser para todo mundo, mas tem algumas que a pessoa realmente não necessita. Certeza. Então tem que ser uma coisa estudada, ver se realmente tem necessidade daquela cobertura. Pode ser uma questão regional também, né? Que a gente comentou. Sim. Que tem regiões que tem mais incidência, outras não. E os valores podem ser adequados à realidade de cada cliente. E o que você falou, né? Claro que precisa sempre da presença do corretor, até para saber o que tem exatamente de valor, né, dentro da empresa, né? Quando é empresarial, mais ainda. Às vezes a pessoa nem sabe o valor que ele tem para colocar, né, no seguro. Isso, o valor de estoque, né? Todas as benfeitorias, tudo que foi feito naquele imóvel. E no residencial é mais fácil, né? Porque todo mundo, quando compra para sua casa, acaba sabendo mais ou menos quanto vale. Com certeza, a gente sabe exatamente quanto. Mas o empresarial agrega outras coisas. Então, assim, o ideal é que tenha um estudo de um corretor, uma consultoria, uma análise da individualidade de cada pessoa ou empresa para fazer uma proteção perfeita, né? Vamos dizer assim, ideal para cada pessoa. Súria, você me tirou milhões assim de dúvidas, me esclareceu muitas coisas. Tenho certeza que para quem está em casa também foi muito esclarecedor para mim. Eu nem imaginei que fosse tanto. Te agradeço muito, a presença foi maravilhoso ter você aqui. Tenho certeza que você vai estar muito mais vezes. Eu que agradeço. E eu quero que você deixe para quem está em casa o endereço da Garante Seguros, o telefone, se tiver redes sociais, passa tudo para quem está em casa. O telefone, o DDD 21 981316680. O endereço Rua Alexandre Fleming, 601, Vale do Paraíso, Teresópolis, Rio de Janeiro. Tem o Garante Seguros, a página Garante Seguros no Facebook e o Garante Seguros também no Instagram. Então, gente, procurem a Súria, tirem as suas dúvidas, ela vai estar lá esperando vocês para tirar quaisquer dúvidas, visitar a pessoa se precisar, né, Súria, para poder tirar as dúvidas, porque geralmente as pessoas vão ter, né, e vão querer questionar, vão querer saber, ou as pessoas podem ir no seu escritório. Podem, nós estamos abertos, tanto para visitas, quanto para ir até o cliente. Muito obrigada mais uma vez, foi um prazer ter você aqui com a gente no programa Mais Estilo. Quero agradecer a Botânia, que está sempre aqui recebendo a gente de braços abertos, que é uma pousada maravilhosa, fica em frente à Feirinha do Alto. O restaurante funciona sextas-feiras à noite, sábado para o almoço e para o jantar, domingo café da manhã e almoço. Vem aqui para você conhecer também, gente. E acompanhe a gente em todas as redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram. E até a próxima. Tchau, tchau. Estúdio Fit. Venha cuidar da sua saúde e bem-estar com quem entende. Musculação personalizada, cross-training, pilates, fisioterapia, massagem, estética, nutrição e muito mais. O Estúdio Fit funciona todos os dias da semana, com horários que vão de acordo com a sua necessidade. Venha nos conhecer e fazer uma aula experimental. Praça Nilo Peçanha, número 23, no Alto. Telefone 97524-7246. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes mais liso. Nova linha Mais Liso da Biostratos. Fórmula anti-umidade com tecnologia exclusiva que memoriza o alinhamento dos fios. O resultado? Escova mais duradoura e muito brilho. Testes de laboratório comprovam. Triplicamos o efeito liso.
Chegou o mais liso da Bioextratos. Fios 3 vezes mais lisos, sem química e sem frizz. Programa Mais Estilo. Oferecimento Bioextratos, a força da natureza.